Uma boa noite a todos. É, Vamos dar início à nossa aula, né, do programa de educação continuada. Hoje um tema que é muito frequente, né, que envolve, acho que não só ortopedistas e reumatologistas, mas clínicos de uma forma geral, né, o nosso pronto-socorro é um dos CIDs mais frequentes, né, nos nossos atendimentos, a dor lombar. E hoje nós temos aí como palestrante Diego Vidal, neurocirurgião, nosso convidado da noite, né? E Diego, fica à vontade, tá bom? Tá joia. Muito obrigado. Bem, gostaria de agradecer o convite, viu? Unimed Sul Capixaba. Obrigado pelo convite, doutor Wilson, a você, Luísa, e aos demais envolvidos também. Ah, bem, para quem não me conhece, eu sou o Diego, sou filho da terra aí de Marataízes. Fiz formação no Rio, né? Fiz neurocirurgia lá no UFRJ, com extensão e mestrado também em ciências cirúrgicas. E atualmente eu atuo basicamente, a maior parte do tempo, no Hospital Jaime Santos Neves, que recebe paciente do estado inteiro, e a gente faz bastante a parte de coluna, crânio também, doenças degenerativas de coluna, entre outras, metástases e tudo mais. Bem, quando o doutor Wilson disse para mim, você pode falar sobre dor lombar? Eu falei, tá, posso. E é um tema bastante complexo, exatamente pelo fato de ser um terreno de muita gente, né? Não é um terreno de uma especialidade apenas e também não é um terreno só de médicos. Além dos médicos que trabalham com dor lombar, neurocirurgiões, ortopedistas, clínicos gerais, reumatologistas, anestesistas, né, que lidam com tratamento de dor. Tem também a parte não médica, os fisioterapeutas, quiropratas, né, massoterapeutas, entre outros. E isso faz com que haja uma série de trabalhos, trabalhos bem realizados, mas trabalhos com vertentes diferentes e posicionamentos diferentes de dimensões também, o que faz com que gere um nível de viés grande, de acordo com um determinado olhar daquela especialidade para a dor lombar. Isso torna o problema ainda maior, né? Uh, como fazer com que haja um único direcionamento, né, para que todas essas especialidades possam seguir um único caminho, de uma forma a ter melhores resultados. Como estratificar esses pacientes, né, em baixo, médio e alto risco de desenvolver, né? Então, realmente, quando eu comecei a vasculhar a literatura, eu comecei a perceber que não era uma tarefa fácil, né? Então eu levantei uma série de trabalhos e eu fui percebendo também que quem mais estuda dor lombar no mundo são os europeus. Os trabalhos mais bem elaborados que eu pude perceber até onde eu vasculhei eram trabalhos europeus e também de grupos canadenses e americanos também tinham grandes trabalhos. Então eu fui mesclando essas coisas e tentando produzir aqui uma aula para a gente entender de uma forma mais ampla, né? E não no olhar do neurocirurgião, porque aí seria uma coisa mais simples. Mas eu tentei abordar uma coisa mais ampla, baseado em guidelines de prática clínica mesmo. Bem, primeira coisa que a gente tem que definir quando o paciente chega ao consultório é saber o tipo de dor que ele tem, né? Se é uma lombalgia, puramente uma lombalgia, ou seja, o EVA lombar, né, que é a escala visual analógica, a dor do paciente. Ele fala, não, a minha dor é mais lombar do que nas pernas. Isso caracteriza uma lombalgia. Ou se é uma lombociatalgia, como a radiculopatia dolorosa, ele fala, não, a minha dor na perna, ela é pior do que a dor nas costas. Tentar definir também claudicação neurogênica, que são sintomas neurológicos que sempre acende uma luz vermelha na cabeça do médico, né? Pode sempre ter radiculopatia ou não. E sempre importante também diferenciar entre a claudicação neurogênica da claudicação vascular, né? Geralmente causada por obstrução arterial crônica, na maioria das vezes. Isso é uma dor de quadril, sabe? A dor de quadril é um dos grandes problemas do paciente com dor lombar, porque é um diagnóstico diferencial difícil, às vezes, de detectar, né? Então, pode ser uma dor no grande trocânter,
ou na articulação coxo-femoral, ou na articulação sacroiliaca. E também a dor de origem indeterminada. Pode envolver também fatores psicossociais na geração da dor desse paciente. Precisamos definir o tempo também. A dor lombar aguda, ela é definida como sendo de duração até 4 semanas. A dor subaguda, ela pode de 5 a 12 semanas, e a dor crônica geralmente tem mais do que 3 meses. Existem aqueles pacientes também que têm dor crônica e períodos de piora momentânea, dor agudizada. Ela pode ser uma dor lombar puramente, radicular, ou uma dor de quadril. Quando a gente fala uma dor lombar não específica, a gente está englobando todos esses pacientes, né? Então, a chave ainda continua sendo anamnese e exame físico, né? Como sempre, anamnese e exame físico. Você tem que tentar identificar a localização da dor, se é uma dor lombar, se é uma dor referida, uma dor irradiada, né? A duração dos sintomas, quantas agudizações esse paciente tem por ano, né? Existe ou não a presença de sinais de alarme, a gente vai falar um pouco mais à frente, que eles chamam de red flags. Isso é uma das coisas mais importantes, e que a maioria dos guidelines falam sobre isso também. E a capacidade funcional do paciente, né? A anamnese do paciente com quadro crônico, ela varia pouco, mas existem algumas questões que você precisa estar atento. Geralmente a duração dos sintomas, também sinais de alarme. Pode ser aplicada escalas de capacidade funcional para saber o quanto que aquela dor é limitante para o paciente. A história medicamentosa, principalmente a adição de opioides, tem sido prescrito opioides de uma maneira muito fácil, e isso está gerando uma epidemia, principalmente nos Estados Unidos, de abuso de opioides. E se o paciente faz ou não alguma terapia não medicamentosa, para saber a modalidade, a quantidade, tudo isso engloba aí a anamnese do paciente com lombalgia crônica. Então, depois de fazer uma boa anamnese, você tem que perceber quais são os sinais de alarme. Os sinais de alarme geralmente são indicativos de que esse paciente tem alguma coisa a mais. E por isso ele vai precisar de um exame de imagem, né? Então, veja bem, se o paciente tiver uma história de trauma significativo ou um trauma moderado, mas ele tiver mais do que 50 anos, já é um sinal de alarme. Se o paciente tiver uma perda de peso inexplicada, também é um sinal de alarme. Febre inexplicada, também. História de imunossupressão, história de câncer, uso de drogas intravenosas, osteoporose, uso prolongado de glicocorticoides, pacientes acima de 70 anos, pacientes com déficit neurológico focal ou sintomas incapacitantes e uma duração maior do que 6 semanas, apesar do tratamento clínico otimizado, são sinais de alarme, e esse paciente vai merecer um exame de imagem, geralmente uma ressonância magnética da coluna ou uma tomografia. O que a gente vê muito na prática é o contrário. O paciente, ele geralmente vai a um médico e com uma dor lombar. Imediatamente ele já ganha uma ressonância magnética, sem saber se aquilo é uma dor lombar, se é uma dor irradiada, sem sinais de alarme, mas ele já ganha ali uma ressonância magnética. Na ressonância, obviamente, o laudo vai vir com uma série de alterações. São alterações degenerativas, na grande maioria das vezes, próprias da idade, que é protusão discal, compressão do saco dural, uma série de outras coisas, osteófitos, estenose foraminal moderada, hérnia discal, uma série de outras coisas. O que, na maioria das vezes, não tem relação com a dor do paciente. Mas veja o problema. Ele tem dor, ele acha que a dor dele é uma coisa muito séria, ele já recebeu uma ressonância e ele já tem um laudo de hérnia de disco. E aí, quando ele vai no médico, o médico diz, olha, a sua dor é por causa da tua hérnia. E aí você criou um ambiente propício, que é uma catastrofização. O paciente já acha que a dor dele é por causa da hérnia e que ele tem que operar. E ele passa em diversos médicos com esse diagnóstico de hérnia, que ele tem que ser operado. E aí ele vem para o especialista, coluna. Na maioria das vezes a gente faz um exame clínico, muitas vezes é dor de quadril, outras vezes não tem que fazer nada. Ele tem uma hérnia lá, mas não é o fator causador do problema dele, né?
E o pior é você desconstruir tudo aquilo que foi construído por vários médicos, e às vezes ao longo de vários anos. Então, por que isso acontece? Porque os médicos não seguem os guidelines, né? Basta seguir o guideline, que não teria isso. Imagina só o tanto de economia que não ia gerar para o sistema público de saúde, o sistema privado também, a saúde suplementar também, né? É isso. Existe bastante ciência por trás da dor lombar, só que é pouco seguido. Os guidelines, eles são bons, existem revisões sistemáticas de guidelines muito bons e bem conduzidos. Só que existe uma baixa adesão do profissional para seguir o guideline. E isso que é difícil, às vezes tem como fazer, né, para os médicos seguirem. Então, dentro do diagnóstico diferencial, existem muitos diagnósticos diferenciais, né? Dor lombar, dor muscular, listeses, doenças espinhais não mecânicas, né, como metástases, mieloma múltiplo, artrites HLA-B27, que é da parte mais reumatológica, infecções como discite, e também doenças viscerais, né, nefrolitise, pielonefrite, várias outras doenças com diagnóstico diferencial. Mas, basicamente, o principal é a dor do quadril. Todo médico que trata isso tem que ter que a dor do quadril é a principal, que é a síndrome dolorosa do grande trocânter, a dor coxo-femoral e a dor sacroiliaca. São os grandes diferenciais. O exame físico é onde a gente vai detectar essa diferença entre, uma vez que o paciente não tem sinais de alarme, a gente vai começar o exame físico, né? Esse quadro é interessante porque ele é simples, mas assim suficiente para identificar uma dor radicular. Vejam aqui, ó. Nesse segmento aqui de dor, toda dor radicular, a grande maioria das vezes, ela tem que estar abaixo do joelho. Esse primeiro quadro é a raiz de L4, esse segundo aqui, raiz de L5 e aqui de S1. São as raízes mais envolvidas com hernia de disco, com radicular, ela tem que passar do joelho. O paciente que fala, eu tô com uma dor nas costas, com irradiação para a perna, mas ela não passa do meu joelho. Provavelmente isso não é dor radicular, né? Então vejam que isso aqui na anamnese já é uma coisa super importante, saber se a dor do paciente vai abaixo do joelho. Essas três raízes ela passa. E aí você pode fazer um exame mais minucioso, você pode caminhar na ponta dos pés, você está avaliando aqui a raiz de S1. Se ele for incapaz de caminhar na ponta dos pés, ele tem uma fraqueza, uma paresia, provavelmente a raiz de S1. Pode caminhar na ponta dos calcanhares, por favor? Eu não consigo aqui com a perna direita, provavelmente uma radiculopatia de L5. Você pode agachar e levantar, saber força de quadríceps, provavelmente raiz de L4, né? Então, aí rapidamente você conseguiu avaliar isso. Depois tem a prova de extensão, que é o LASEG. Aqui, me desculpe porque ficou na frente, né? Cortou. Mas quando você deixa o paciente deitado na maca, eleva o membro dele, você está estirando as raízes mais baixas e ele vai sentir uma dor representada por aquela radiculopatia, uma dor irradiada indo até os pés. Para avaliar raízes mais altas, raízes acima de L3, você pode colocar o paciente em decúbito lateral e fazer uma extensão da coxa, puxar a coxa para trás. Você vai estar avaliando raízes mais altas, né? E é isso, sempre avaliando a força, a amplitude do movimento, a presença dos reflexos, paresia ou não de algum grupamento muscular relacionado àquela raiz. Lembrando, então, que dos diagnósticos, eu venho batendo nisso, a dor de quadril, né? Se o paciente tiver uma dor anterior, na parte anterior do quadril, você tem que pensar sempre na osteoartrite, artrose, coxo femoral. Uma dor na região lateral, você já pode pensar numa bursite trocanteriana. Ela faz uma pseudo-irradiação, né? Geralmente até o joelho, na face lateral, mas não passando do joelho. A bursite trocanteriana. E na parte posterior, na região glútea, pode ter disfunção da junção sacroiliaca, assim como uma dor facetária, uma dor lombar irradiada para essa região. Durante o exame, é importante também fazer o exame do quadril, né?
Uma rotação, uma adução da perna, você vai movimentar e saber se existe uma lesão aqui na articulação. O paciente geralmente vai referir. E o teste de Fabry, fazendo esse movimento, forçando para baixo, vai reproduzir aqui uma dor da articulação coxofemoral ou de uma bursite trocanteriana. Fala mais a favor de patologias do quadril e não propriamente dito da coluna. Existem outros exames, aqui são exames de distração para avaliar a articulação sacroiliaca, tanto bilateralmente quanto unilateral, podem ser feitos esses testes. São rápidos, né, e práticos. Aqui um quadro para ilustrar a quantidade de bursas que tem nessa região do grande trocânter. Então, é muito comum o paciente com uma síndrome dolorosa do grande trocânter, que pode imitar uma dor radicular. Existem trabalhos mostrando que tem pacientes com um diagnóstico feito errado e até indicação cirúrgica, e eles operando, tem séries de casos mostrando sobre isso. Os pacientes são operados da coluna e continuam com a dor. Ou seja, o problema não era radicular, não era da coluna, era um problema ortopédico, né? Que às vezes ia melhorar com uma infiltração, fisioterapia. Então, quando encaminhar ao especialista, né? Sempre que houver uma síndrome de caldequina, com disfunção urinária ou disfunção fecal, pacientes com anestesia em cela, né, e paraparesia, né. Lembrar que a síndrome de caldequina, ela geralmente vai fazer uma síndrome do segundo neurônio motor, né, uma paralisia flácida. Síndromes de compressão medular, pode ser uma compressão na região dorsal ou uma compressão na região cervical. Que aí já uma compressão tanto cervical quanto dorsal vai gerar uma síndrome do primeiro neurônio motor, né, com liberação piramidal, paraparesia ou tetraparesia, né? A síndrome caldequina já é segundo neurônio, porque pega só a raiz, tem que lembrar desses detalhes do exame neurológico. Um déficit neurológico progressivo também, ou severo, que não vem melhorando, também vai merecer um encaminhamento ao especialista. E aqueles relativos, por exemplo, o paciente tem um déficit motor que está persistindo por mais de 4 a 6 semanas, apesar de um tratamento conservador otimizado, ele vai merecer um exame de imagem, assim como também uma avaliação. E tem aqueles pacientes com uma lombocetalgia persistente, tem um déficit, tem uma perda de reflexo, tem um déficit motor, LASEG positivo, e achados clínicos consistentes e condições psicossociais favoráveis, porque tem também o outro lado, o paciente que tem dor crônica, mas tem um fator psicossocial ruim, depressão, somatização, e ele não melhora por uma série de motivos, e no fundo, ele não tem uma doença grave orgânica, mas sim de cunho emocional, psicológico, né? Então, para o tratamento, eu me baseei mais aqui no guideline da Sociedade Americana de Dor, e aí ele é um guideline, né, assim, a gente segue, mas tem umas coisas que a gente fica até meio assim, mas será que isso funciona, será que não? É porque o médico tem essa tendência, fala assim, não, mas na minha prática, meus pacientes melhoram assim, assim, assado. Eu também tenho isso, mas o fato é que isso aqui é baseado em evidência, ele está te entregando aquilo que foi observado nos estudos, né? Então, vejam bem, para tratamento medicamentoso de dor lombar aguda, com benefício moderado, ele encontrou o acetaminofén, os anti-inflamatórios não esteroidais, opioides, relaxantes musculares e benzodiazepínicos. Benefício moderado. Sem benefício, corticoide sistêmico. A gente vê muito por aí, né? Tá com dor, beta 30. Mas os estudos mostram que ele não tem benefício para tratamento de dor lombar aguda. Eu já vi pacientes melhorando com corticoide sistêmico também, mas isso é o que ele entregou. Sem evidências para dor lombar aguda, antidepressivos e antiepiléticos. Para o tratamento medicamentoso de dor lombar crônica, com benefício moderado, ele colocou acetaminofeno, né, opioides, anti-inflamatório não esteroidal e benzodiazepínicos, né? Benefício moderado a pequeno, os antidepressivos, a amitriptilina, tem já estudos mais recentes com a duloxetina, antiepiléticos, topiramato, quando tem dor radicular associada, assim como a gabapentina e a pregabalina também, que tem estudos mais novos com eles. E sem evidências para dor lombar crônica, relaxantes musculares e corticoide sistêmico. Para dor radicular, os medicamentos têm pouco benefício pequeno, né, que é a gabapentina ou topiramato, pouco, e sem benefício
os anti-inflamatórios e corticoides. Melhora pouco para a dor. A dor radicular ela não responde muito bem a medicamentos. Entrando agora na questão do tratamento não farmacológico, para dor aguda, com benefício moderado, calor superficial. Benefício pequeno a moderado, manipulação espinhal. Bem, a manipulação espinhal é um tipo de fisioterapia, né? Não é atividade física. O exercício ele não tem, ele mostrou aqui que não tem benefício para dor lombar aguda. Mas a manipulação espinhal, que é a manipulação passiva da articulação, ele mostrou que tem um benefício pequeno a moderado, né? E sem evidências, acupuntura, laser, choques, né? Basicamente aquela fisioterapia analgésica, segundo esse guideline, não tem evidência científica de que melhore o paciente. Agora, na dor crônica, né? O tratamento não farmacológico da dor crônica. Como benefício moderado a grande, ele colocou, veja isso, acupressão e neuroreflexoterapia. São terapias alternativas, né? A acupressão é uma terapia com pontos de pressão na região palmar, e a reflexoterapia são pontos de pressão na região plantar do pé, que geram aí alguma forma de relaxamento e melhora de dor lombar crônica. Ele viu um benefício moderado a grande nesses pacientes. Como benefício moderado, entrou uma série de coisas, né, que é a acupuntura, intervenções educacionais, agulhamento a seco, atividade física, massagem, yoga, a manipulação espinhal, que já são aqueles pacientes que, na maioria das vezes, eles têm fatores psicossociais envolvidos na dor dele. Então, não é só uma questão ali mecânica, tem um fator psicossocial. Por isso que eles vêm associando muito com a terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia, tanto que yoga, os pacientes têm melhorado com isso, né? E sem comprovação ou sem benefício, entram ali a tração, laser terapia, o TENS, diatermia de onda curta. Então, a fisioterapia analgésica anti-inflamatória para tratamento farmacológico de dor crônica não mostrou resultado, é sem benefício ou sem comprovação. Assim como imobilização lombar. Isso aqui parece bobagem, mas eu recebo até hoje pacientes com colete tóraco-lombar, por conta de dor lombar aguda, dor lombar inespecífica, e já recebi também alguns engessados com gesso tóraco-lombar por conta de dor, sem fratura, né? Geralmente a gente tem tendência a usar o colete quando existe uma fratura instável da coluna, uma fratura ali conservadora, que não precisou de cirurgia, a gente usa o colete para tentar imobilizar aquele segmento, mas não para dor. Isso aqui piora a dor do paciente. Tratamentos intervencionistas, né? Para a dor radicular, como a dor radicular ela não funciona muito bem com o tratamento medicamentoso, então tem um benefício moderado às infiltrações epidurais de corticoide. Pode ser infiltração foraminal, né? Epidural caudal, aí existem vários tipos de infiltrações, quimionucleólise, né? Injeção de corticoide em articulação sacroiliaca também, as doenças ortopédicas, né? Na articulação sacroiliaca, coxofemoral, bursite trochanteriana, elas têm uma melhor resposta às infiltrações. Então, o tratamento, ele é diagnóstico específico. Na fase aguda, a gente deve evitar os antidepressivos, evitar antiepiléticos, evitar glicocorticoide. Aqui está errado, não é evitar fisioterapia, é evitar atividade física, porque existem várias modalidades de fisioterapia. Por exemplo, a manipulação espinhal, né? Manipulação articular, tem comprovação de que funciona a dor lombar aguda. A radiculopatia, claudicação neurogênica, ela tem pouco benefício com tratamento medicamentoso e reabilitação. Pouco benefício. As doenças do quadril têm boa resposta com infiltração. Sempre importante também atentar para o uso de opioides, né? Em relação à tolerância, dependência, adição e os efeitos colaterais. Então, o tratamento ele tem que ser guiado por metas e por capacidade funcional. Não adianta pegar um paciente com uma dor intensa e uma incapacidade intensa e falar, não, vamos lá, você não tem nada, você vai andar agora. Não adianta. Tem que ser por partes, né? Primeiro, a movimentação passiva no leito, depois uma movimentação ativa, depois colocar o paciente sentado, sempre informando para ele a não gravidade do problema,
e depois colocá-lo para andar de forma gradual, sempre por metas, né? Voltando aqui, isso aqui eu achei interessante, que é um fluxograma lá do Hospital Sírio-Libanês para pacientes com dor lombar aguda. Porque às vezes a gente faz subdose de medicamento, a gente vê muito isso. O paciente chega com dor, faz subdose e já manda para o especialista. Aqui, coloquei rapidamente, ó, quando o paciente tem uma dor intensa, ele imediatamente é feito 100 miligramas de cetoprofeno ou 40 miligramas de tenoxcan, mais 2 gramas de pirona, mais 100 miligramas de tramadol, de uma vez. E aí você espera 20 minutos. Se ele melhorou, você pode enviar ele para casa com uma receita, medicamento para casa. Se não melhorou, você pode repetir o tramadol mais 100 miligramas mais 2 vezes, com intervalo de 20 minutos. Ou seja, você já fez um total aqui de 300 miligramas. Melhorou? Casa. Não melhorou? Passa para morfina. Você dilui 10 miligramas em 9 ml e vai fazendo 2 ml a cada 5 minutos. Melhorou para casa, não melhorou, aí tem que chamar uma equipe de retaguarda que trata de dor, né? Obviamente que estou falando de pacientes que não têm sinais de alarme, né? Pacientes com uma dor lombar aguda ou crônica agudizada. Então, de uma forma geral, concluindo, a dor lombar é um sintoma de grande prevalência, né, com tendência crescente nos países menos desenvolvidos, seja lá pelo ganho secundário que envolve a dor lombar, ou seja pela falta de informação, informação, na verdade, de qualidade, por parte até do profissional de saúde em relação ao paciente, né, baixo investimento de programas governamentais para tentar criar programas para estratificar e até fazer com que esses pacientes cheguem menos ao especialista. Porque quando ele chega ao especialista, tudo fica mais caro. Porque o especialista vai querer uma ressonância, vai querer, às vezes, intervenção, porque ele tem um olhar mais intervencionista. E se tivesse um programa para ele parar no clínico e receber uma informação de qualidade, o problema talvez parasse por ali. Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso, que é como estratificar esses pacientes. E aí o baixo conhecimento no meio médico também e desperdício de recursos com terapia sem comprovação científica, que aí vira da cabeça de cada um. Não, eu acho que isso aqui funciona, eu acho que o TENS vai funcionar, eu acho que aquilo... Aí você vai vendendo o procedimento. E a medicina aqui no Brasil está muito parecida com a medicina americana, que é a medicina capitalista. Quanto mais você quer pagar, mais terapia vai ser oferecida para você. Muito diferente da postura do europeu. O europeu, ele segue mais o guideline, ele dá mais valor na assistência primária, é diferente um pouco aqui do americano, que é business, né? Então, para tratamento e avaliação da dor lombar, a melhor ferramenta ela continua sendo ainda uma boa história clínica, um exame físico adequado. Sempre ter em mente que a dor lombar não específica, ela é a maioria dos casos de dor lombar que aparecem no consultório, compreendendo aí até 90%. Os 10% ficam ali para patologias que geram realmente um déficit neurológico ou patologias sistêmicas, né? Você veja, dor lombar não específica, ela compreende em torno de 90%. As estenoses foraminais, as hérnias cirúrgicas, as espondilolisteses, que geralmente tem um cunho mais cirúrgico, elas compreendem entre 5% e 10% desses pacientes. E mesmo assim, eles podem ter isso, e se melhorarem com reabilitação, não precisa de cirurgia. Então, mesmo esses 5% a 10%, desses vão ser filtrados aqueles que realmente vão precisar de procedimento cirúrgico. E aí sobra 1% a 2% para aqueles outros pacientes, com espondilodicite, uma fratura instável mais grave, que é mieloma múltiplo, e aí 1% a 2%. Então, a maioria mesmo é lombalgia não específica. É sempre importante reafirmar a não gravidade do problema, aconselhar, né, aumentar a confiança do paciente, oferecendo sempre assim, um retorno gradual às atividades, sem medo. Às vezes o menos é mais, indicar menos procedimentos. Pode ser melhor para o paciente em longo prazo, né? Uma coisa importante também, não é necessário você diagnosticar o local exato da onde está vindo essa dor. Isso é uma dor discogênica, ou é uma dor facetária.
Isso é uma dor miofascial? Não interessa. O tratamento, ele é o mesmo. Ele vai seguir a mesma linha. Então, não precisa você saber qual é o local exato dessa dor, em caso de dor lombar não específica. E sempre encaminhar o especialista ou a emergência nos casos aí dos sinais de alarme e síndrome de Cauda-Equina, né? Basicamente, isso aqui que eu tinha para mostrar nesse primeiro momento. Só que tem um detalhe importante que eu queria também comentar com vocês, que é o seguinte, ok, mas como é que a gente vai estratificar esses pacientes? Eu estou lá na atenção primária, como é que eu vou saber se vai ser um paciente só com uma dor lombar aguda que vai melhorar ou vai ser um paciente que vai precisar de mais intervenção e ele tem possibilidade de ter uma piora clínica para o futuro? Foi criado algumas ferramentas, eu acho que a mais utilizada atualmente foi criada, se chama Startback Screening Tool. Deixa eu colocar aqui, é um questionário simples, criado lá em 2008 por um grupo inglês, e ele, ver se eu consigo abrir aqui, é isso aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, Tá, Sim. ok. tô Tá. assim, Vocês podem me interromper se eu estiver falando muito rápido também, viu, gente? tá Tá, ótimo, Diego. ok. Então, isso aqui é uma ferramenta, ela é interessante, simples, que foi criado para estratificar esses pacientes com dor lombar. Estratificar de que forma? Para saber se você vai precisar oferecer para ele mais intervenção ou menos intervenção. Intervenção em que sentido? Do tipo assim, olha, isso aí vai melhorar, toma esse remédio aqui, acabou, ou nem precisa prescrever remédio, ou não, ou se ele tem presença de fatores psicossociais importantes, e ele vai precisar de fisioterapia, de atendimento psicológico, terapia cognitivo-comportamental, uma série de outras coisas, mudanças de hábitos de vida. Então, são perguntinhas aqui, ó. Pense, tá em inglês aqui, só que ele já foi aplicado em vários outros países, inclusive no Brasil, tem trabalho publicado, já passando para a língua portuguesa, e já foi espalhado mesmo, né? Mas eu não consegui, eu nem sei se eu tenho aqui em português. Mas ele fala assim, ó, pense na sua dor lombar nas últimas 2 semanas e você responde, concorda, não ganha ponto, e ele concorda, ele ganha um ponto. São 9 perguntas. As 4 primeiras perguntas são relacionadas ali à dor orgânica. Da quinta pergunta à nona pergunta, já tem envolvimento aqui psicossocial. Então, você veja, primeira pergunta, ó, minha dor nas costas espalha pelas pernas, pelo menos aí nas últimas 2 semanas? Sim ou não, né? Eu tenho tido dor no ombro, dor no pescoço em algum tempo aí, nessas últimas 2 semanas? Sim ou não? Eu só tenho andado pequenas distâncias por causa da minha dor nas costas? Sim ou não? Nas últimas 2 semanas, eu tenho me vestido mais lentamente do que o comum, do que o usual, por causa da minha dor nas costas? Sim ou não? Você veja, são perguntinhas simples, né? E aí, da quinta à nona, ó, olha só como é que ele muda. Realmente não é seguro para uma pessoa como a minha, com uma condição como a minha, ser fisicamente ativo? Sim ou não? Pensamentos de preocupação têm passado pela minha cabeça, muitas vezes. Sim ou não, né? Eu sinto que a minha dor nas costas é terrível e ela nunca vai melhorar. Sim ou não? Em geral, eu não tenho me divertido mais nas coisas que eu costumava me divertir agora no passado. Sim ou não, né? E, de uma forma geral, como que essa dor nas costas me incomodou ou me incomoda nas últimas 2 semanas? Não me incomoda pouco, me incomodou um pouquinho, moderado, me incomodou muito e extremamente. Aqui ganhou um ponto. E aí tem aqui como que você vai classificar, né? Se ele ganhou 3 ou menos pontos, esse é um paciente de baixo risco. O que significa isso? Ele precisa de pouca intervenção ou nenhuma intervenção. Ele vai melhorar. É uma dor que não tem preocupação, ele vai melhorar e ponto final. Não precisa, às vezes, nem passar remédio. É só falar assim, ó, você se mantém ativo, não precisa fazer repouso absoluto, porque é contraindicado,
vai se mantendo ativo, não faz exercício até a sua dor dar uma melhoradinha, mas se mantém ativo, vai trabalhar, fazer suas coisas e tal. Vamos supor que deu aqui 4 ou mais. Aí ele já caiu no subscore. E no subscore você vem, se tiver 3 ou menos, é médio risco, se tiver mais de 4, é alto risco. Alto risco, então você vai precisar oferecer mais intervenção. Você tem que oferecer mais intervenção. Então, esse paciente, o paciente tem que ter do lado, às vezes prescrever medicamento, até um opioide, SOS, vai ter que encaminhar ele para uma fisioterapia regular, por pelo menos aí 2 a 3 meses acompanhando, psicoterapia, talvez uma psiquiatria para avaliar depressão, né, ansiedade, uma série de coisas. E aí, essa é a ferramenta. Fala, mas funciona mesmo? Será que isso aqui funciona mesmo? Aí é que tá. Eles compararam. Eles fizeram tem um outro trabalho fantástico, que eles fizeram uma comparação, um trabalho duplo cego, randomizado, que compararam as pessoas que foram aplicadas com esse questionário, Startback, e pessoas que não foram, que eles colocam assim como melhor prática clínica corrente, atual, né? E eles perceberam que os pacientes estratificados, eles tiveram um melhor resultado na escala de incapacidade, que é o Roland Morris, mas tiveram melhora nesses questionários, e também tiveram um retorno mais rápido ao trabalho, né, gerando impacto econômico grande. Então, achei um trabalho muito interessante também por conta disso. Agora, o problema maior é que a gente não aplica, né? Fica difícil. E mesmo se aplicar, no Brasil fica difícil a gente dar o segmento. Como é que esses pacientes... A gente não tem um apoio multidisciplinar para acompanhar esses pacientes, ver a evolução deles, né? Eles geralmente batem no especialista, ali recebe uma receita e fica por ali mesmo, entendeu? Esse que é o grande problema. Garantir uma linha de cuidado, né? Muitas vezes o paciente se perde. Exatamente, eles perdem. Então, para finalizar, esses guidelines, né, os guidelines baseados em evidências clínicas, eles são desenvolvidos de uma forma, né, desenvolvidos com uma forma rigorosa, com rigor científico. Eles podem ser uma ferramenta muito valiosa para guiar a nossa prática clínica, obviamente se seguidos, né? E, além disso, eles podem também melhorar o resultado clínico, evitando tratamentos e intervenções desnecessárias e evitando também o custo em cima da dor lombar. Basicamente isso que eu tinha para passar para vocês aqui. Podem ficar à vontade para fazer perguntas. Queria agradecer Só ao antes das Luiz. perguntas, rapidinho, Luísa, Aham. só pedir para que tenha o questionário de avaliação no chat, que é importante para a gente do Centro de Estudos avaliar e melhorar as aulas, tá? Então, segue aí, Luísa, só essa intervenção rápida. Diego, eu queria agradecer, a aula foi excelente, né? Eu achei muito pertinente aquela frase do slide inicial, né? Que é um problema de todos, de fato, né? É um quadro que é multi-especialidades e multidisciplinar também. Eu queria fazer só Uhum, um adendo de uma abordagem que a gente costuma fazer na reumatologia, né, que é tentar diferenciar aquela dor lombar que tem característica inflamatória, né, daquela que tem característica mecânica, né, ou seja, aquela dor que é crônica, tem mais de 3 meses, num paciente jovem, menor de 40 anos, uhum, aquela dor que é marcante ao acordar, com rigidez matinal, né, prolongada, de meia hora a 1 hora, a dor que alivia com atividades, com esforço, e que piora, volta a piorar no repouso, né? Não é a mais frequente, né? A gente sabe que a dor lombar mecânica é a mais frequente, mas sempre que houver essas características inflamatórias, a gente tem que chamar atenção também para uma investigação de uma causa, né, autoinflamatória, principalmente das espondiloartrites, né? ele já tem um sinal vermelho, a bandeira vermelha, né? Porque são dores que não Exatamente. melhoram, apesar do tratamento clínico, com 4 a 6 semanas. Então, ele deve ser solicitado uma ressonância para esses pacientes, né, também. Isso aí. Queria só pontuar, né, algumas falas suas que eu achei muito importante, né? Primeiro sobre
a estigmatização do paciente, né? A gente tem que evitar. Muitas vezes o paciente coloca na cabeça, né? Porque eu tenho problema de coluna, porque eu tenho hérnia, né? E isso acaba comprometendo ainda mais a funcionalidade, né? Até piorando os sintomas. Então, a gente tem que, pelo contrário, né? Dizer a ele que é muito comum, que 90% das dores são inespecíficas, e mesmo que haja alterações na imagem, né? Na maioria das vezes essas alterações não têm uma correlação direta com a sintomatologia do paciente, né? E o tratamento, na maioria das vezes, vai ser clínico, né? Então, o médico clínico, ele tem muito o que fazer, né? E colaborar, assim, antes desse paciente chegar ao especialista, né? Eu acho que é isso que eu tinha Tem um para... trabalho que saiu na revista PEN que fala isso, que sim, a maioria dos médicos não segue o guideline, né? E eles fazem errado, do tipo, pedir exame de imagem logo de imediato e já prescrever um opioide. Então, assim, já tem trabalho mostrando isso, que é feito de forma errada, na maioria das vezes. Apesar de existir todo, as informações estão aí. Acabar com o tabu também, né? Que quem tem dor lombar tem que ficar, não pode se mover, não pode fazer atividade física. É o contrário. Eu acho que é o contrário, né? É. Tem que reabilitar, tem que fortalecer, precisa fazer atividade física. Sabe uma coisa interessante também? Que assim, eles falam muito da atividade física para tratamento de dor lombar crônica, só que os trabalhos não falam sobre qual exercício é melhor, sabe? Se Sim, existe um exercício exatamente. melhor do que o outro, eles não falam sobre isso. Então, assim, aliás, pode ser que um exercício seja melhor do que o outro, só que ainda não foi provado cientificamente. Então, talvez uma caminhada seja tão benéfica quanto uma atividade funcional, entendeu? O importante é fazer o exercício. Até agora, não existe resposta sobre uma atividade física melhor do que a outra. Isso é um dado interessante também, porque a gente Até fica, não, mesmo tem que para ser funcional, você tem que fazer funcional. Não, pode fazer uma academia, pode fazer uma caminhada na praia, pode fazer o que for. Até agora, não tem nada sobre isso. É interessante toda também. modalidade pode ser adaptada, né? Exatamente. Desde do musculação funcional, pilates, né? Dá para adaptar de acordo com o sintoma e limitação do paciente, né? É importante também a dor lombar, ela pode funcionar, ter um papel assim importante no mecanismo down-top, né? De sensibilização dolorosa. Então, é muito comum um paciente com dor lombar crônica, né? Uma dor ali regional, mais para frente evoluir para uma dor difusa, né? Uma dor de fisiopatologia nociplástica, uma fibromialgia, né? Uma amplificação dolorosa. Então, a gente também tem esse mecanismo, é uma dor que precisa ser tratada, né? Porque também tem esse risco de tornar-se, né, uma dor difusa e amplificada. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. O Alô, Biratã boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu estou dilatando. Não é dúvida, é uma pergunta que eu queria fazer. Em caso de dor crônica, né? Dor lombar crônica, qual é o papel do alongamento, logicamente dirigido pelo fisioterapeuta, e da prática de yoga? Como eu estava dizendo, não existe ainda, assim, não tem resposta científica sobre qual exercício é melhor do que o outro. Eles colocam que, assim, deve ser feita atividade física e tem uma palavrinha hoje em dor lombar que eles falam que é o mindfulness, ou seja, que é a atenção plena. No que você for fazer, você tem que ter uma atenção plena no que você está fazendo, como se fosse uma junção, assim, de corpo e mente, para naquele momento, você está com dor, mas você está naquele momento fazendo a sua atividade e com concentração máxima do que você está fazendo. Tem um resultado bom. Então, é isso, é a atenção plena do que você está fazendo. Por isso que a meditação e o yoga têm bons resultados para tratamento de dor lombar crônica, porque junta mente e corpo, entendeu? Só que, assim, não existe mesmo uma resposta científica para qual exercício que é melhor, não, ainda não tem. E eu quero parabenizar pela palestra, viu? Excelente palestra. Muito obrigado. Boa noite, Boa noite. Diego. Tudo bem? Então, Taina aqui, Diego.
Assim, hoje a dor lombar, né, aguda ou a crônica agudizada chega a ser a nossa terceira ou quarta maior queixa no pronto-socorro, né? Então, eu e a Luísa aí temos alguns pepinos aí na mão quanto à dor lombar, né? Geralmente são pacientes que têm não só a dor, mas tem todo um contexto psicossocial junto com essa dor, né? E um outro problema que a gente enfrenta muito é justamente o uso abusivo de opioides nesses pacientes, né? E a gente tem uma preocupação muito grande nisso, porque são pacientes que vão de manhã, de tarde, de noite, 7 dias da semana. Isso deixa a gente de cabelo em pé, tá? Né, Lu? Exatamente. E deixa os plantonistas, assim, angustiados com essa situação, né? E aí, assim, a gente já teve alguns pacientes que a gente até triou alguns protocolos de atendimento desses pacientes, né? De chegar, assim que esse paciente chega, a gente aborda junto com o psicólogo, junto com o serviço social, no nosso pronto-socorro ainda, oferece a esse paciente, se ele não acompanha com algum especialista, né, marcar uma consulta ambulatorial, oferece a ele atendimento com psiquiatra, com psicólogo, já sai teoricamente marcado, né, dá essa oportunidade para o paciente. Engraçado que muitos deles chegam com uma lista, não posso tomar isso, não posso tomar aquilo, não posso tomar isso, não posso tomar aquilo, eu só posso tomar morfina. E a gente tem que tomar posturas com medo, com receio, né, até de estar mantendo aquele vício, né, de opioide, e com todas as consequências que isso traz, a gente tem que bloquear a morfina para determinados pacientes. Então, a gente vê, observa, pois o paciente está vindo com uma frequência muito grande e só está aceitando morfina, né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? Um outro lado também, a gente tem pacientes que realmente têm dor crônica e a gente percebe que esses pacientes, assim, fazem procedimentos e mesmo assim continuam tendo dor, porque é aquilo que você falou, não tem a continuidade do tratamento, né? E acabam Sim. batendo no pronto-socorro e querem que o pronto-socorro trate, né? E acabe e Esse problema e que é muito resolva. mais complexo, né? Mas aí que Muito tá, mais complexo. falta um pouco daquela coisa que a gente falou no início, da estratificação do paciente e da informação de qualidade. Chegar para ele dizer que ele não tem um problema sério, sabe? Ele aceitar aquilo, ele tem que absorver aquilo. Então, é uma coisa maior, né? Você não vai conseguir resolver isso no pronto-socorro. Não tem jeito. Isso é na atenção primária. Ele não precisa bater nem no especialista. Ele não tem que bater no especialista. Porque quando ele bate no especialista, ele já vai ganhar exames e procedimentos. Ele não tem que chegar ao especialista. Isso, dor lombar não específico, que eu estou dizendo, né? Então, no pronto-socorro também, vocês não vão conseguir resolver. Infelizmente, não tem como. E uma outra coisa que eu achei muito legal, a gente está aí com uma plateia grande de plantonistas do pronto-socorro, é o quanto que a gente não trata, entre aspas, direito, por exemplo, né, replicar uma dose de tramal 3 vezes de 20 em 20 minutos, eu vou te falar a verdade, eu nunca fiz, Pois é. numa de forte intensidade refratária. Né? Então, assim, achei aquele protocolo, assim, aquele fluxograma fantástico, quero que você compartilhe com a gente, né? O aplicar. E veio parabenizar, porque realmente foi um tema aí que eu e Lu pedimos para o Centro de Estudos, porque realmente é muito frequente e são pacientes que vêm com toda essa problemática para um pronto-socorro, onde a gente não tem, né, dentro de toda essa complexidade, muito o que fazer, e eles não aceitam realmente. Quando a gente fala a gente vai melhorar a sua dor e vai te mandar para casa, não aceitam. É isso. Obrigada. Muito bom, excelente, excelente. Obrigado. Diego, espetacular, né? Cara, assim, não esperava nada diferente. Acho que muita coisa na medicina a gente tem que keep it simple, né? Quando a gente parte para soluções mais complexas, sempre a gente acaba não atendendo necessidades e sim gerando problemas. E aí você vê que a dor lombar é um problema de norte a sul. Desde evidenciar a fragilidade da nossa atenção básica,
evidenciar a falta de continuidade entre os serviços de atenção à saúde, a falta de uma linha de cuidado, tá? Que no SUS isso é um desafio muito grande. Mas dentro da cooperativa a gente tem condição de fazer isso funcionar. E eu acho que as aulas do centro de estudos têm que ter esse intuito, de gerar reflexão e ver o que a gente pode mudar dentro da nossa prática. Tá? Então, a sua aula, nesse sentido, foi muito propositiva. Isso Muita valia. gera ainda economia, se você for analisar. Uma Esse economia era o meu enorme. Esse era o meu Entendeu? próximo ponto. Quando eu falo que é de norte a sul, eu estou falando dessa parte do sul. Quando a gente chega no norte, a gente vai ver o tamanho do custo que a gente tem em relação a isso, né? E a medicina, a gente tem uma dificuldade muito grande, tanto no âmbito do SUS quanto da saúde suplementar, em absorver as tecnologias que vão sendo criadas em relação ao atendimento à saúde. E a neurocirurgia, hemodinâmica, algumas especialidades de alta complexidade tem um impacto financeiro na operação muito grande. E justamente se a gente conseguisse estratificar isso de forma que quem realmente precisa do recurso chegue lá no recurso, a gente geraria uma economia e uma eficiência dentro do sistema. E aí a gente começa a falar de uma mudança de paradigma em relação ao financiamento, em relação ao funcionamento, em relação à remuneração médica, que é você remunerar por valor. De fato, esse gasto que eu estou fazendo, ele está gerando valor para o paciente? E eu acho que é esse mindset que, enquanto médico, enquanto gestor, enquanto saúde suplementar, a gente tem que ter. A medicina não é uma coisa que a gente tem que fazer, porque a gente gosta, porque o procedimento é bacana, porque é o cutting edge da tecnologia, e sim para gerar valor para o paciente. Então, acho que essa aula suscita problemas desde lá do sul, pensando lá no início, na nossa atenção primária, até ao final, né? Até o norte, que é o financiamento e a sustentabilidade do sistema de saúde como um todo, seja ele público, seja ele suplementar. Exatamente. Parabéns, Diego. Obrigado. Parabéns, Diego. Eu queria agradecer a presença de cada um aqui hoje. Foram muitos participantes, né? Especialmente os nossos plantonistas do pronto-socorro, né? Que estão sempre presentes aí nas nossas aulas. E uma boa noite a todos, né? Quem não respondeu a avaliação, por favor, responder, né? Obrigada, Diego. Por nada. Um abraço. Obrigado a todos. Gente, boa noite. Boa noite.